Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 29 de maio, ano 2019. Hoje é quarta-feira e eu gostaria de deixar uma palavra que está em Números 23:19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eu tenho visto nesses últimos dias pessoas que se dizem cristão, outros já desviaram do evangelho, que não crê mais na volta de Jesus. Já vi pessoas dizer assim: desde quando eu entendo por gente que os crentes estão dizendo que Jesus vai voltar e não volta. Irmão, eu tenho 30 anos que eu estou esperando Jesus voltar. E se for preciso, eu espero mais 30. Não vou esperar porque eu vou morrer antes, porque eu tenho 57 de idade. Eu não chego a 87. Agora, desanimar nunca. Nunca, nunca, nunca. Então as pessoas que dizem isso, tem 2000 anos que a igreja primitiva pregava que Jesus vai voltar e nunca voltou. Porventura Paulo viveu 2000 anos? Paulo esperou 2000 anos a volta de Jesus? Não. Paulo morreu no ano 67. E você? Que diz assim: tem 2000 anos que Jesus falou de voltar e ainda não voltou. Porventura tem 2000 anos que você está esperando? Você aceitou Jesus no ano 1 da era cristã, porventura? Então vamos deixar de ignorância, vamos deixar de ser escarnecedor. Isso é escarneio. Vamos deixar disso. Eu, por exemplo, jamais vou dizer um negócio desse, porque eu aceitei Jesus em 87. 87 para 19 são 32 anos. Eu disse 30, mas são 32 anos. Então tem 32 anos que eu estou esperando, 32 dias para Deus. Números 14, Ezequiel 4:6 e Números 14, versículo 34. Para Deus, 32 anos para Deus são 32 dias. Ezequiel, repetindo, Ezequiel 4:6, Números 14:34. Então, isso aí é uma pessoa que não lê Bíblia, uma pessoa que diz um negócio desse. Tem 2000 anos que estão dizendo que Jesus vai voltar e nunca voltou. Ninguém esperou Jesus voltar. Ninguém esperou Jesus voltar 2000 anos. A igreja primitiva não esperou. Ninguém esperou. Ninguém. Paulo morreu em 67, então ele não esperou. Eu aceitei em 87. Então tem 32 dias, 32 anos. Agora que ele vai voltar, sabe por quê? Porque aqui na minha Bíblia, na sua também, está dizendo: Deus não é homem para que minta. Deus não é mentiroso. A pessoa que diz que Jesus não vai voltar, você está contradizendo a palavra de Deus, porque ele disse em João 14: voltarei outra vez. Está lá. Virei outra vez, levarei vocês para mim. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele virá em um arrebatamento pré-tribulacionista, nos moldes de um casamento judaico, João 14. Agora, Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Tem coisas que Deus não pode fazer. O saudoso Dave Hunt, ele fez um discurso de 2 horas, quando ele era vivo, num congresso da chamada da meia-noite, pregando sobre coisas que Deus não pode fazer. Tem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não mente. Então Deus não pode mentir. Deus não pode estar errado. Então ele foi falando. Coisas que Deus não pode fazer. Deus não é homem para que minta. Ele não mente. Ele virá. Aguarde. E será num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta.
Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Em Romanos fala sobre isso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem mente. Todo homem. Quem nunca mentiu? Quem nunca mentiu? Somente Deus. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou seja, porventura Jesus diria que vai voltar e não vai voltar? Se ele falou que vai voltar, meu irmão, ele vai voltar. É você que é ansioso, você que é desesperado, você que não sabe esperar. Você não sabe descansar em Deus. Aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa, refresque esse espírito perturbado seu. Eu tenho visto muita gente perturbada, muita gente ansiosa. Ansiedade não faz parte de vocabulário de cristão. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Deixa de ansiedade. Ele vai vir no momento certo, na hora certa. Ele vai vir na sua agenda. Jesus vem na agenda dele, não na agenda do homem. Não adianta nós insistirmos com isso. Os marcadores de data, não adianta insistir com isso. Ele não vai vir em data de homem. Ele vai vir na data que ele agendou no céu. Daquele dia e hora. Somente o pai do noivo judeu é que sabe. Somente Deus. Jesus é judeu. Então somente Deus sabe dessa data. Agora que ele vem, ele vem. Porventura diria ele e não faria? Deus não é homem para prometer e não cumprir não, igual o homem promete. O homem promete e não cumpre. Agora Deus não é homem. Então, porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Se ele falou que vai voltar, ele vai voltar, meu irmão. Aqui, ou falaria e não confirmaria. Se Jesus falou que vai voltar, vai voltar. Então eu estou aguardando. E se porventura a morte me pegar antes do arrebatamento, eu vou para o túmulo. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu posso dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Felizes é aqueles que vão para o túmulo, porque ninguém toma a salvação deles. Os que já estão no túmulo, os que morreram em Cristo, já está com a sua salvação garantida. No dia do arrebatamento eles vão ressuscitar. Agora nós que estamos aqui vivos, aqui nesse corpo pecaminoso, nós corremos o risco de cair. Porque a Bíblia fala sobre isso. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Então eu também não tenho medo da morte. Quem está em Cristo não tem medo de morrer. Uma coisa é certa. A morte é iminente. Ela não avisa. O arrebatamento também será iminente, é a mesma coisa. Agora que ele vem, ele vem. Eu não sei do dia, não sei da hora. Não adianta nós queremos colocar data, porque já tivemos problemas com isso, já fomos decepcionados no 23 de setembro, fomos zombados, fomos criticados, fomos escarnecidos pelos escarnecedores que fala lá em 2 Pedro 3, que nos últimos dias viria escarnecedores. Nós fomos escarnecidos, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Tem muitos escarnecedores que estão dizendo: ele não vem mais, ele não vai voltar. Mas nós aprendemos com os erros, e através dos nossos erros nós aprendemos. Então nós não marcamos data, nós sabemos que ele vai voltar. Agora, marcar data, quem marca data vai cair do cavalo, porque Jesus não vai vir em data marcada por homens. Daquele dia e hora, somente o pai do noivo judeu, Deus, é que sabe. Por isso que ele falou, daquele dia e hora, somente o pai que sabe. Ele estava falando de um casamento judaico, aonde o pai do noivo judeu sabe da data. Jesus vem nos moldes de um casamento judaico, no arrebatamento. O arrebatamento, ele é iminente.
Se ela não abrir e fechar de olho, sem aviso prévio. A segunda vinda não é iminente. A segunda vinda ela só pode acontecer 2520 dias depois que o anticristo fizer a aliança de Daniel 9, versículo 27. No momento que o anticristo fizer a aliança de Daniel 9, versículo 27, a aliança de uma semana, que são 7 anos, 7 anos vezes 360 dias judaico, vai dar exatamente 2520 dias. Então a segunda vinda ela não é iminente. A segunda vinda não é iminente. Agora o arrebatamento é iminente. A única visão escatológica que permite uma vinda iminente é a vinda no arrebatamento pré-tribulacionista. O mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo não é iminente. Uma vinda na visão meso é 1260 dias depois, 3 anos e meio, depois da aliança de Daniel 9:27. Quem é mesotribulacionista sabe disso, sabe do que eu estou falando. No momento que o anticristo fizer a aliança, Daniel 9:27, conta-se 1260 dias. Na visão deles, Jesus volta ali. Isso não vai acontecer. Porque o arrebatamento, ele é iminente. Ele virá sem aviso prévio. É iminente. Iminente é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Como a morte também é iminente. O pós é a mesma coisa. Em uma visão pós, Jesus só pode voltar depois de 2520 dias. A partir do pacto do anticristo. Então é muita moleza você ser meso, você ser pós. Porque você pode esperar o anticristo se manifestar. Se você é um melos, você conta 1260 dias, Jesus volta. Se você é um pós, você conta 2520 dias, Jesus volta. É muita moleza. A pessoa vai ficar aí à vontade, pecando, fazendo tudo errado, vivendo aí em vida sem santidade, em vida promíscua. Aí quando tiver pertinho de voltar, se prepare. E se você morrer antes disso? Aí você vai para o inferno. Então é por isso que Jesus falou que nós temos que vigiar e orar. Porque nós não sabemos do momento que ele vai vir. Então isso é iminência. Se eu não sei da data, se eu não sei o momento que ele vem, então eu tenho que me manter em santidade, tenho que me manter puro. A doutrina da iminência, ela nos incentiva a viver em santidade. O meso e o pós-tribulacionismo não permite você viver em santidade. Ele te dá a chance de você viver em pecado. Já que você está esperando o anticristo, um meso-tribulacionista e um pós-tribulacionista está esperando o anticristo, então pode viver de qualquer maneira. Para esperar o anticristo você não precisa santificar, não. Pode viver de qualquer jeito. Aí quando o anticristo se manifestar, se você é um meso, você tem 1260 dias para se preparar. Se você é um pós, você tem 2520 dias para se preparar. É uma visão que não tem coerência, não tem base bíblica. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Que todos vocês tenham uma boa noite, né, de quarta-feira, na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome